Muito bom dia, queridos. Graça e paz. São exatamente 7 horas e 7 minutos. Manhã do dia 24 de agosto de 2026, segunda-feira, a última semana do mês de agosto. O tempo está se abreviando. O tempo passa rápido. Que o Senhor te abençoe imensamente nesta semana, queridos. E o que eu quero trazer para nós refletirmos nesta manhã está em Jeremias 29:11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E é sob esta palavra que nós estaremos orando nesse momento. Eu aqui no meu cantinho de sempre, você onde você estiver. Pastor Nilo está nos acompanhando. Que o Senhor te abençoe grandemente, pastorzão. Estivemos juntos ontem. Abençoe sua vida, tua família, o seu ministério cada vez mais. Então nós, nesse momento, estaremos orando. Orando a esse Deus que disse isso, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nesse momento, direcione sua fé a esse Deus glorioso, a esse Deus criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Deus, dignificado seja entre as nações o Senhor. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, se existe uma causa, ó Pai, financeira, jurídica, presa, que vai abençoar teu servo e a tua serva, ó Pai, toma a frente, para que o resultado venha como bênção e como testemunho na vida do teu servo e da tua serva. Libera, ó Pai. Como também, ó Deus, neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, espírito de desunião, ó Deus, mas que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E que a sua palavra esteja, ó Pai, a cada dia nos fortalecendo mais e mais, para podermos melhor te servir com a nossa vida, ó Pai, com o nosso testemunho diário. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então a palavra de Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu quero falar com você nesta manhã sobre confiar em Deus nas incertezas do futuro. Porque a gente sabe que o futuro é incerto e ele traz muitas incertezas. Então imagine uma cena, você, uma pessoa jovem ou madura, com sonhos, planos e expectativas para o futuro. De repente uma crise inesperada ela surge. É uma perda, uma mudança drástica de vida, uma dificuldade financeira, problema no relacionamento, sabe? Então, você fica normal, desesperado, que é normal do ser humano. Aí você vai ficar desesperado ou vai buscar refúgio em alguém que já passou por isso e sabe o final numa situação dessa? Uma situação difícil. Então hoje nós podemos e vamos explorar como nós podemos confiar em Deus nas incertezas do futuro. Ou seja, aprender a descansar em suas promessas de esperança. E descansar no plano perfeito que Deus tem para mim e para você. O contexto histórico aqui desse texto de Jeremias é interessante porque nós precisamos entender o cenário em que Jeremias 29, versículo 11, foi escrito. O profeta Jeremias viveu no século 6 a.C.,
durante um período muito turbulento da história de Judá, o povo estava sendo levado para o exílio na Babilônia, que era uma nação poderosa e cruel. E eles estavam indo devido a uma desobediência, a desobediência do rei e parcialmente também da nação. Então Jerusalém havia sido destruída, o templo incendiado e muitos judeus, incluindo líderes e jovens, estavam na Babilônia e estavam enfrentando uma crise de identidade e ao mesmo tempo esperança futura. Qual é a esperança futura? Daniel, que era um dos jovens que estava na Babilônia, mais tarde, ele estava checando as profecias de Jeremias e entendeu, isso depois de 70 anos, que o tempo estava chegando ao fim. Aí lá no capítulo 9 de Daniel, ele começa a orar a Deus, para que Deus se lembre para libertar o seu povo. Então, nesse contexto, Jeremias, aqui ele enviou esta carta aos exilados, encorajando-os a prosperar na terra e construir casas, plantar e, sobretudo, a confiar em Deus, mesmo em meio à adversidade. Todos os adultos que entraram como escravos na Babilônia morreram lá. Os que saíram foram aqueles que nasceram como exilado para construir um lar diferente. Sabe? Então a mensagem central é de esperança e de confiança na soberania de Deus. Deus que tem um plano para o seu povo, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, mais difíceis. Deus tem um plano para mim e para você. E aqui é interessante é a teologia de Jeremias, né? A teologia que emerge desse texto é de confiança na soberania de Deus e nos seus propósitos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito, ou segundo o propósito do seu chamado. Entendeu? Então, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Deus permanece no controle. E é aqui em Jeremias 29:11 que revela que Deus tem um plano de paz, de esperança e de futuro. Para quem? Para aqueles que confiam nele. Então isso aqui fala de caráter e de fidelidade. Fala da bondade de Deus e do seu amor que nunca falha. Nunca falha. E esse versículo também desafia a visão limitada do homem, para nos lembrar de que Deus vê além do presente e de que seus planos são bons e perfeitos. Às vezes a nossa incredulidade é manifestada pela situação que vivemos, que está à nossa volta, as lutas, traz a dúvida. A batalha do dia a dia, a luta espiritual, traz a dúvida. Por que isso está acontecendo? Então a confiança em Deus, nas incertezas do futuro, é uma expressão de fé, de entrega e de esperança. E tudo isso fundamentado na sua palavra, que revela o seu caráter imutável. Por isso Jesus nos dá um conselho grandioso. Buscar nas Escrituras, porque nela está, ou julgais ter nela, a vida eterna. E ela mesma que testifica de mim, diz Jesus. Então todas as vezes que surge alguma situação difícil, eu recorro à Bíblia. Porque foi Jesus que disse, buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E é ela mesma que testifica de mim. Então é na Bíblia. Ontem eu comentei ali na igreja, primeira igreja batista em Balneário Pissarras, o maior livro de conhecimento de física, de cálculos, para quem gosta, é a Bíblia. Filosofia, Bíblia, história, Bíblia. Os grandes homens da história
Os grandes homens, os mais inteligentes, eles tinham uma vida apegada à Bíblia, como Isaac Newton, por exemplo, que apesar de ter morrido em 1726, mas em 1733 acharam escritos dele sobre o livro de Daniel e as revelações do Apocalipse que mudaram a visão da igreja. Então a Bíblia é o centro de tudo, porque é ela que nos aproxima de Deus, é ela que revela os planos de Deus. E quando nós mergulhamos na exegese, o versículo começa dizendo, bem sei, sabe? Do hebraico é rachab. Então indica um conhecimento íntimo e deliberado. Isso quer dizer que Deus não é apenas um observador distante. Ele conhece nossos caminhos de modo profundo e pessoal. Deus não é um observador distante. E quando fala-se de pensamentos, que é o mahashabot do hebraico, refere-se a planos, intenções, projetos. Deus tem planos específicos para cada um de nós. Planos esses que ultrapassam a compreensão momentânea. E eu gosto sempre de dizer, quando você ora e a situação não muda, porque Deus está usando a situação para mudar você. E a palavra-chave aqui, outra palavra-chave aqui é fazendo, né? Que é o rachave do hebraico. Ou seja, Deus está ativo, trabalhando em nosso benefício, elaborando um projeto de paz, shalom, que inclui prosperidade, harmonia e plenitude em tudo aquilo que está nos ofuscando a nossa vida. E futuro, né? Atídio, o amanhã pertence ao Senhor. O atídio, futuro, hebraico chama-se atídio, expressa esperança. E a esperança traz expectativas. Deus não apenas conhece o presente, mas ele pensa no que há de vir, ele sabe o que há de vir, para garantir um amanhã perfeito, sabe? Então essa palavra pensamento é uma curiosidade aqui, o mahashabot também é relacionado a meditar, indicando que Deus tem uma meditação contínua a nosso respeito, sempre pensando no nosso bem. Porque a Bíblia diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Na carta aos Romanos, Paulo escreveu ali no capítulo 8, versículo 28, dizendo, abre aspas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falei para vocês já algumas vezes. Então aqui reflete que Deus trabalha em todas as circunstâncias, inclusive nas incertezas, para cumprir os seus propósitos. Deus tem um propósito para mim e para você. Eu não sei o que está acontecendo contigo na tua vida, não sei o que você está passando, não sei seus planos, mas Deus sabe o que está acontecendo com você agora, e Deus sabe quais são os seus planos, e Deus tem um plano específico para você. Simples assim. E no Salmo 33, versículo 11 diz, os planos de Deus permanecem para sempre. Então os planos de Deus permanecem para sempre. Salmo 33, 11 é que mostra a estabilidade do plano divino, que não muda com as nossas emoções ou circunstâncias. Os planos de Deus são imutáveis. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então aqui reforça a diferença entre a sabedoria humana limitada e a perfeição do plano de Deus. Um exemplo claro e clássico aqui é de José no Egito. Apesar de ter sido traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado, jogado na prisão, José confiou na soberania de Deus e ele tornou-se uma peça importantíssima para a humanidade da sua época. Sabe? José,
Os irmãos bateram nele, jogaram ele no buraco, venderam como escravo os mercadores da época que passavam ali. Esses mercadores levaram ele para o Egito, venderam ele como escravo. Potifar comprou José e levou para sua casa. Quando chegou na sua casa, José, por ter uma boa aparência, a mulher de Potifar desejou ele fisicamente, ele não quis. Por conta disso, ela fez uma acusação falsa contra ele. Ele foi para o calabouço. Do calabouço ele saiu para revelar o sonho do faraó. E faraó colocou ele como governador para administrar uma grande seca que viria por 7 anos. E toda a humanidade da sua época recorreu ao Egito para comprar alimento. José recebeu o anel de faraó como governador. Ele era o segundo homem mais poderoso do mundo. De escravo a governador. Esses eram os planos de Deus para José. Então Deus tem um plano para mim e para você. Então nós extraímos daqui algumas lições para a nossa vida. A primeira é a confiança radical. Entender que Deus conhece nossos caminhos e planos. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele nos chama a confiar nele, sem reserva. Segunda lição é viver com propósito. Por que eu estou aqui? Por quê? Estou aqui porque Deus tem um plano para mim. E eu confio plenamente nele. Observe que mesmo na terra de exílio, somos chamados a prosperar, a construir e contribuir para o bem, sabendo que Deus tem um plano de paz para nós. O texto ali, no seu entorno, Jeremias profetizou, mandou eles trabalharem normalmente, viverem normalmente, porque um futuro em breve iria mudar. Não para os que entraram, mas para os que iriam sair. Aí dentro. Terceira lição aqui é perseverar na fé. Em momentos difíceis, lembre-se que Deus pensa em você. Seu plano de esperança é maior do que as nossas dificuldades presentes. E a última lição, não podia ser diferente, é esperar com paciência. A esperança em Deus nos ensina a esperar com paciência e confiança, sabendo que seus tempos são perfeitos. O tempo de Deus em cumprir suas promessas é perfeito. Simples assim. Então hoje, queridos, eu quero concluir aqui dizendo que a palavra de Jeremias nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto e assustador. Ele tem planos de paz, esperança e um futuro para nós, porque Ele nos ama e Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu não sei pelo que você está passando, quais são suas expectativas, seus planos e projetos. Mas eu sei que esse Deus, Deus da Bíblia, é o Deus suficientemente capaz para cuidar de você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais, tudo Ele fará. Amém? Que o Senhor te abençoe. Te dê uma semana que agora que começou ontem, está se iniciando. Que esta semana seja alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que